Eu queria perguntar, a gente pode chamar esse sonho profético de visão, mesmo dormindo? Seria uma visão? Eu acho que o sonho, a visão, ela é muito mais clara. muito mais clara O sonho do que o espiritual, mesmo assim, e por isso que eu acho que esse sonho é meio confuso, ele tem um aspecto psicológico. O sonho espiritual, quando ele vem muito mais claro. Uma visão de Deus é uma visão muito mais clara, ela é mais limpa. E quando a pessoa descreve, quando você está ouvindo, detalhes, né? e se você conhece a pessoa, como a gente trabalha com as pessoas, você consegue separar isso e consegue ver isso na vida dele. Isso é muito mais claro. O sonho de Deus é um sonho mais claro, como o sonho que o José interpretou. E ele fala, e é interessante que o sonho do José, na Bíblia, quando Deus repete uma coisa, ele confirma aquilo, né? Então, o sonho dele é sempre uma coisa dupla. Exato. E ele, muitas vezes, Então, é muito mais claro, é muito mais fácil. O grande problema é as pessoas quererem espiritualizar o sonho e depois, daí, ter uma interpretação que não condiz. Tem pessoas, às vezes, Dalton, que tem, às vezes, 2 ou 3 sonhos na mesma vez, só que os 3 sonhos falam a respeito da mesma coisa, só que de formas diferentes, cenários distintos, envolvendo as pessoas, mas muitas vezes o significado é o mesmo. Né? Bom, uma outra telespectadora que nos ligou e se identificou como RS, ela é aqui do bairro Serra, ela quer saber se é normal a pessoa ter pesadelo todos os dias. Ela tem pesadelo todos os dias e sempre que ela está sofrendo no pesadelo, se debatendo, batendo os pés ali, ela relatou dessa forma, o marido a socorre. Isso é uma situação normal? Pesadelo todo dia? A questão psicológica dela deve ser muito delicada, deve ter muita coisa dentro dela para acabar de resolver, porque o pesadelo normalmente é um sonho de angústia. É como se muita coisa tivesse vindo à tona. A ideia da consciência, por exemplo. Na verdade, quando aquele sobe a consciência, ela gera uma tensão. Então, tem muita coisa para ser resolvida por dentro. Se ela for num lugar onde ela falar desse sonho, trabalhar esse sonho, vão aparecer essas coisas a serem trabalhadas e resolvidas. Perturbações noturnas. Né? O nosso querido telespectador lá de Mossoró disse que o pastor Marcos estava usando uma estola sacerdotal. Aqui eu traduzi como batina, entendeu? Eu traduzi como batina, mas era uma estola sacerdotal que eu, particularmente falando, vejo como o mesmo símbolo da religião e autoridade. Com certeza, é a mesma coisa. Bom, mas aí, então, pensando na questão do sonho aqui, as pessoas, elas conseguem, por exemplo, sonhar sonhos que são sonhos pontuais ou coisas para a vida toda? Não sei se eu fui claro em dizer. Se o sonho ele traz essa revelação específica ou se é uma coisa para a vida toda. Eu queria responder, no meu caso específico, até ontem eu comentei isso aqui, que normalmente, quando eu estou em momentos da minha vida de decisões, de escolhas assim, que envolvem muitas vezes a casa, a família, ministério, Deus fala comigo através dos sonhos. Normalmente, eu converso com algumas pessoas que têm discernimento nessa área, e normalmente Deus usa esses sonhos para trazer uma resposta. Não é? Então, assim, isso desde que eu me conheço por cristão. Não é? Sempre sonhando muito. Logo que nós chegamos em Belo Horizonte, aqui, eu, minha esposa e minha família, tanto a minha esposa quanto eu tínhamos muitos sonhos. E Deus levantou uma pessoa para estar próximo da gente que era usada nesse sentido para nos ajudar a entender o que muitos desses sonhos significavam. E nós vimos que lá na frente nós deparávamos com situações que nós tínhamos que fazer decisões, escolhas, e eu já tinha sonhado, às vezes, há meses atrás, talvez até ano atrás, a respeito de determinada coisa. Então, não quer dizer que o sonho era, sonhei, é isso que vai acontecer. Não. Mas era como se Deus alertando, e aí dava tempo da gente orar, buscar o Senhor, e o Senhor muitas vezes vinha através do seu Espírito e confirmava isso. Então, isso é importante, a gente ter esse entendimento. Agora, a pessoa pode sonhar com um sonho futuro por causa da preocupação dela. Na verdade, um sonho psicológico, ele reflete muito
o desejo das pessoas, né? Ela reflete muito essa ideia. A pessoa traz ela tem uma preocupação durante o dia, vive pensando em uma coisa, o sonho pode pegar aquele conteúdo, o inconsciente dela pode pegar esse conteúdo e criar um sonho. Então ela pode preocupar com a vida dela daqui a 10, 20 anos, sem necessidade. Como ela pode preocupar acordada pela mesma coisa. Então, olha, a Aparecida de Linhares, no Espírito Santo, ela diz que ainda está com dúvida, a gente já falou aqui, mas vamos só recapitular para ela. Ela está dizendo aqui, o sonho então não é uma revelação de Deus? Depende, né? Vamos só recapitular porque parece que ela não entendeu. Nem todo sonho é uma revelação de Deus, no sentido espiritual do termo, que Deus, como ele colocou o exemplo do pastor Rogério, Deus vai preparando aos poucos. Nem todo sonho é uma revelação de Deus. Se você quiser entender que você sonhou e aquilo te permite entender uma coisa e te ajudar como um instrumento que Deus usa, tudo bem, nesse sentido. Mas não é um sonho espiritual que Deus está te revelando uma coisa. Ele pode até estar usando um conteúdo seu. Mas nem todo sonho vai ser uma revelação de Deus, mas vão ter sonhos que podem ser essa revelação, como a gente está falando aqui, de diferentes formas. A Ângela de Belo Horizonte, ela diz que ela congrega aqui em Lagoinha, ela tem sonhos, ela diz aqui, de revelação. Ela nomeia dessa forma: eu tenho sonhos de revelação. Sonho com pastores, vizinhos, parentes e, na verdade, tem alguns sonhos que eu não posso entregar e sim orar. Quer dizer, ela não pode contar para a pessoa, mas apenas orar. Queria saber como discernir os sonhos emocionais das revelações. E ela diz, obrigado por esse programa. A gente quer agradecer a sua participação, viu, Ângela? Então, como discernir os sonhos emocionais dessas revelações. Ou psicológico, como psicológico, né? Tem os sonhos proféticos e os emocionais. Aí ela vai ter que analisar as situações da vida dela, o que está acontecendo, o conteúdo de vida dela, tá? O que ela está presenciando, aonde ela está lidando, para ver esses sonhos dela que são... Se não estão sendo influenciados. Influenciados. Porque ela fala que ela sonha com pastores, vizinhos, parentes. Quer dizer, a pessoa que está exposta a determinado conteúdo com frequência, ela pode ser condicionada a sonhar por causa da exposição? Sim, ela pode querer falar aquelas mesmas coisas e sonha falando aquelas mesmas coisas. Entendi. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter cautela quando eu falo, mesmo com a profecia e com o sonho, é orar a Deus e pedir a Deus para confirmar de alguma forma. Tem que confirmar. Porque ele pode te dar outro sonho, pode te dar mais outro sonho, pode mostrar alguma coisa para você. Por isso que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. O sonho pode ser espiritual, sim. Ele pode ser uma revelação, sim. Deus pode estar te mandando fazer uma coisa, sim. Não tem problema nada disso. Só que você tem que confirmar isso com Deus, para que você tenha mais segurança e que você fale isso. Para separar o que é seu e o que é de Deus nessa história. Muito bem. A Natalina de Belo Horizonte escreveu, olha, assisto todos os dias ao programa. Eu sonhei que um certo profeta conhecido, que eu fui procurá-lo, e a esposa dele me atenderam, perguntando o que eu queria. E eu disse que queria ser curada de transtorno bipolar. O sonho ficou parado e não aconteceu nada. E eu realmente tenho esse transtorno. Então, pode ter a ver com a necessidade aqui? Eu creio assim, se ele ficou parado, é porque ela tem que procurar um profissional para trabalhar. Você entendeu? Tem que procurar um profissional. Está aqui o psicólogo Dalton aqui que pode ajudá-la nessa questão do bipolar, né, Dalton? A questão que nós temos que entender é porque Deus cura a bipolaridade. Apesar da bipolaridade ser uma questão neurobiológica, já não é só uma questão psicológica, é uma questão neurobiológica mesmo, e tem que ter medicamento mesmo, não tem como você fazer isso, apesar de que você pode trabalhar a maturidade da pessoa e ela aprender a lidar melhor com a bipolaridade e com a maturidade dela, mas ela tem que ter um tratamento. Agora, uma coisa que eu fecho aqui, eu sou igual o Gamaliel. Se Deus quer fazer um negócio, não vou ser eu que vou entrar contra essa obra. Agora, tem na Bíblia, pelo menos na minha tradução, situações em que Jesus curou o lunático. Lunático é um termo específico para psicose ou para loucura no sentido popular. Que Deus pode curar um transtorno bipolar, colocar o cérebro da pessoa funcionando sem esse transtorno, isso aí é tranquilo, isso não tem problema. Ele curou coxo, gente que nunca andou, gente que nunca...
que nunca tinha visto, e isso é ilógico do ponto de vista humano. Você já imaginou uma pessoa que é cega agora e daqui a pouco ela está enxergando normalmente? Exatamente. Normalmente uma pessoa não vai fazer isso. Se ela fosse voltar a visão, ela ia voltar muito devagar. Então, se Deus quiser curar o transtorno bipolar, ótimo, estou tranquilo quanto a isso. Mas enquanto isso não acontecer, trate o transtorno bipolar. Cuide dele medicamentosamente e psicologicamente. Com certeza. Ela pode até estar querendo ser curada mesmo e Deus quer fazer com que ela busque talvez um tratamento para, de repente, até através do tratamento, promover a cura na vida dela. Aí, se ela ficar presa no desejo de ser curada e Deus, por algum motivo, não curá-la, ela vai ficar parada nesse meio. Então, busca de Deus, ora a Deus e, ao mesmo tempo, continua trabalhando, cuidando dele, tratando ele.